38 agora, virando 3h38. Estamos de volta com Boca Quente Parte 2. Olha, como anunciamos, já se encontra aqui em nosso estúdio da difusora Jarismar Pereira, Boca Quente, Kim Alves, professor, presidente do PT em Cajazeiras, nosso convidado especial hoje para a gente debater da política, né? Política da cidade, da Paraíba, do Brasil. Mas Kim, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Boca Quente Parte 2. Muito boa tarde a todos os ouvintes da difusora Rádio Cajazeiras, né? Em especial o pessoal do Boca Quente, e aí em nome do nosso grande amigo José Cavalcante, né? E a da professora Zélia, e a vocês, né? O Eldri, o Jarismar e o nosso amigo Ian, né? E a gente sauda em nome dos filiados do Partido dos Trabalhadores, o deputado Jeová, né? E o professor Cleanto, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. E as filiadas em nome da professora Betinha, que é a nossa vice, e também a professora Laureci. E a todos os ouvintes do Boca Quente. Então, a gente se sente à disposição aí para que a gente possa dialogar sobre esse cenário nacional, estadual e local. Antes deixa eu fazer minha pergunta primeiro, Jarismar. Eu gostaria que o professor fizesse uma avaliação sobre a posição do PT na Paraíba. A gente vê que João Azevedo recebeu um convite, e vamos dizer assim, um convite especial, porque não é todo dia que você recebe um convite desse para ser senador, e quem fez o convite foi nada mais nada menos que o presidente da República, Lula, do PT. E a gente vê um impasse na Paraíba, né? A gente vê, olha, Lula chamou João Azevedo está com o seu grupo, e o PT ainda está nesse impasse. Inclusive Cartaz criticou a lentidão do PT em definir o apoio, né? Diz que já estamos em janeiro, o PT não decidiu. De um lado ela fala, mostrando o direcionamento para João, para Lucas, de repente diz, eu queria ver um posicionamento também de Pedro, de Cícero. Como é que Kim vê o posicionamento do PT na Paraíba para o apoio do governo? Não já deveria ter tomado essa decisão? Assim, Wildre, a gente vê, né, que o Partido dos Trabalhadores não é um partido de ordem unida. Ou seja, ele não tem um dono. Isso diferencia dos demais partidos, que chega assim, o partido não sei de quem, o cara diz a coisa e está resolvido. O partido tem discussões, né? Então eles deixam de sair dessa ordem unida para discussões. E discussões, você sabe, é muito complexo o processo, né, de criticidade entre as pessoas. E nós procuramos sempre estar discutindo tudo isso, né? Então, assim, o que a gente tem, na verdade, é uma discussão hoje. Eu tinha até falado com a deputada Cida, hoje presidente do partido, sobre esse questionamento, e a gente está, assim, regionalizando todas as discussões para que saia de forma coletiva no estado da Paraíba. Então já está 80%, 85% dessas discussões feitas. Agora, depois dessas discussões, em função do nome do Cícero ou, né, do candidato de João, que é o Lucas, vai para a Nacional. A Nacional de toda deliberação para o Partido dos Trabalhadores estadual. E em cima disso, ele vai tirar suas conclusões e daí vai bater o martelo. Então, não, pois não. Não é uma questão complicada para vocês, porque vocês têm, por exemplo, o João, tudo bem, é do PSB, o João já faz parte Alckmin já faz parte com o Lula, o João está certo, o Veneriano, o BMDB também está apoiando Lula, também correto, apoio, mas o risco de vocês, de Cícero, não sei, porque Cícero não pode do MDB mesmo, mas Cícero não era ligado a vocês, e Lucas é ligadíssimo ao PP, o Centrão, que é filiado ao PP. Não é um risco para vocês decidir agora, antes de um posicionamento deles tomarem com relação à campanha de Lula? Não, veja bem, essas discussões perpassam também pelo que a gente vai fazer do processo de negociação. Não só é a gente chegar e apoiar, é a gente também ter participação, não é na questão do poder como governo, é na questão de projeto de governo, que esse projeto de governo perpassa pelo governo federal também. E aí entra as questões dos senadores, que é para poder fazer número, a poder o Lula ter governança, caso ser reeleito, e também os deputados federais. Então, a gente tem que ver todo esse quadro para poder não estar pisando em areia movediça. Então, a gente tem que estar muito seguro do que está fazendo.
Então, esse processo a gente está fazendo com muito pé no chão e, em cima disso, depois a gente faz as proposituras e nessas discussões a gente vai ver onde que é interessante para todos nós do Partido dos Trabalhadores e do Estado da Paraíba. Jarismar falou em Lucas Ribeiro, do PP, do Centrão, mas Cida até tinha pedido um posicionamento. Lucas disse: eu vou estar com o presidente Lula. Como é que você vê aí? Ele está no Centrão, no partido do Centrão, dizendo que está com Lula. E dentro dessa palavra de ordem, um deputado que o PT tem já foi. Luiz Couto. Como é que você viu também? Já foi. A ida do Luiz Couto é um direito que assiste a todas as pessoas com seus interesses individuais, né, de cada candidatura. O Ricardo pode ter um posicionamento e defender talvez o nome do Cícero, o do Luiz Couto defenda o nome do Lucas e assim por diante. Em cima dessas discussões, não quer dizer que mais tarde, se tomar uma decisão, eles não tenham que vir aderir ao projeto maior do Partido dos Trabalhadores, né? Então, isso está muito evidente. Agora, o grande cuidado que a gente também tem que ter não é só a questão do nome de governador, é como vai ser a essência e filosofia desse trabalho de projeto no estado da Paraíba. Porque se a gente fizer o governador, aí faz, né, todo mundo dizendo que vota no Lula, porque está bem, mas depois a maioria dos deputados, se não forem, né, favoráveis de forma progressista, nós estamos com um problema do tamanho do mundo. Então, nós temos que estar negociando também, perpassa todas essas discussões em função desses deputados, né? Então, não dá para poder estar defendendo pessoas que estão e fazer um palanque usando deputados de uma linha que é totalmente contrária à linha progressista. E aí a gente viu esse Congresso que a gente tem, está sendo um dos piores que existe em nível nacional, porque vota tudo contra a classe trabalhadora, contra os próprios empresários, contra o próprio Brasil, e isso não pode acontecer. Isso é de uma situação muito catastrófica, né? E a gente não pode mais, né, tá colocando qualquer deputado. Nós temos que colocar deputados que pensem realmente de uma forma que o país possa progredir, que seja propositura, e não simplesmente as coisas que venham de forma odiosa. Vamos à participação do ouvinte. Tem um ouvinte no telefone. Boa tarde. Muito boa tarde a toda a bancada do Boca Quente e ouvintes. Cumprimentar aí também o mestre Kim, presidente do PT local, Cleanto. Bom, eu queria fazer o seguinte questionamento, né? É sabido, Joaquim, que no Alto Sertão a força do rádio ainda é muito grande, né? E há muito engajamento político, mas quando a bolha dessa direita reaça participa, geralmente sem nenhum argumento para o bom e salutar debate, até porque eles só replicam o que vê e ouve nos grupos de WhatsApp da extrema-direita, e é para defenestrar o governo Lula e dizer que o país está mal e que estamos na pindaíba no encalço de se tornar uma Venezuela. Mestre Kim, qual é a sua visão, a sua opinião do Brasil hoje, né? No plano econômico, como é que foi a movimentação econômica nesse final de ano, no tocante ao comércio, à indústria, rodoviárias, aeroportos, shopping, restaurante? Qual foi a sua visão sobre isso? Estamos realmente assim tão ruins a ponto de ter que ouvir essas coisas aí? Bom, e sobre os dois paraibanos que se somaram aí à patuscada do Nicolas, né, para tentar soltar um criminoso, melhor seria se esses dois fizessem uma caminhada de João Pessoa a Cajazeiras para defender o fim da jornada 6x1. Seria uma causa mais nobre, não? É isso aí, grato pelo espaço. Obrigado pela participação. Era uma das perguntas que ia fazer. Irlande está praticamente pedindo para avaliar o governo Lula. Eu já implemento a pergunta do Irlande Cavalcante, agradecendo a sua participação. No setor da economia, Lula criticava muito o Banco Central, taxa de juros que estava alta, e a culpa era do Banco Central. O Lula entrou e a gente vê a taxa de juros ainda alta, carga tributária também alta no país. Como é que o professor Kim também vê essa parte da economia do nosso país? Bom, respondendo ao nobre amigo Irlânio, né, e obrigado pela audiência, e também ao nosso membro da bancada aqui. Assim, primeiro, né, se diz que o país está em dificuldade. Como é que ele está em dificuldade? Que entre os 20 maiores países do mundo, ele está com 1,4 bilhões de superávit. Aí, em seguida, vem a China. A China, eu estou falando, não é qualquer uma. A China está com 1,2.
E depois vem Estados Unidos, sabe com quanto? Com 0,2. Então, o Brasil está muito bem, obrigado. E aí tem todos os programas. Você vê o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tirou o Brasil novamente do mapa da fome, que nós estávamos com muito bem, obrigado, e daí voltou a fome, a gente viu as filas de ossos e etc. Depois o Minha Casa Minha Vida, 1,2 milhões de novas habitações. As pessoas às vezes não valorizam porque não sabem o que é não ter. Então, depois que perde, fica chorando pelo leite derramado. E aí foi uma retomada de mais de 44 mil obras que estavam paradas. A escola tempo integral, 4 milhões de estudantes voltaram, e a questão do pé de meia. Então é muito interessante isso para a nossa sociedade. O Mais Médico, 26,9 mil profissionais. O Farmácia Popular, para as nossas pessoas que têm deficiência e carência, acabaram, extinguiram a Farmácia Popular. Nós retornamos à Farmácia Popular. A vacinação voltou, aí já voltou também, tirou aquela questão da dificuldade das crianças e adolescentes. O Bolsa Família vem em torno de 13,5 bilhões de reais, dando condições a essas pessoas vivenciarem. Agora, só sabe o que é um Bolsa Família quem está no mapa da fome, quem tem dificuldade e está abaixo da linha da pobreza. E aí ficam, né, com uns discursos muito difíceis que chamam essas pessoas do Bolsa Família de vagabundos. Olha, vamos ter, né, ser humano só sabe o que é isso quem passa dificuldade. E essas pessoas, viu, Gerismar, quando estão nesse Bolsa Família, que eles conseguem um emprego, ele deixa para um outro. Agora, veja bem, você juntando todos esses programas que eu estou dizendo aqui, dá em torno de 87 bilhões de reais. Sabe quanto só o agro recebe de subsídio do governo federal? O agro, que é contra, às vezes, as questões governamentais, 367 bilhões ele recebe. Aí sabe o que é que ele faz com a produtividade dele? Vende lá para fora, fica com a lucratividade e nada para o país. E diz que ama o Brasil. Quem ama o Brasil sabe quem é? A agricultura familiar, que sabe quanto recebe de subsídio? 110 bilhões. E deixa toda a produtividade aqui, quem tira o Brasil da fome. Né? Então, assim, Irlânio, nós estamos muito bem. Agora, mesmo assim, o pessoal fala que, olha, ficou um rombo aí de 350 bilhões. Ah, ficou rombo? Só que você está esquecendo que 95 bilhões que foi, era das precatórias. Sabe quem foi que deixou de pagar? Não foi o governo Lula. Ele pagou, foi o anterior. Quem era o governo anterior? Depois, 53 bilhões, sabe quem foi que tirou do ICMS, o ICMS dos governadores com a questão da gasolina? Não foi o governo Lula, foi o anterior, numa questão antes da campanha. Então, tudo isso já dá uns 150 bilhões. Agora você tira, ficou com em torno de 120. E quanto foi que o governo anterior deixou de déficit? 730 bilhões. Então, assim, nós estamos muito bem, obrigado. Agora, muita dificuldade. Por isso que a gente tem que ter deputados, né, progressistas para trabalhar em prol do Brasil, com proposituras, e não fazendo simplesmente o que estão fazendo, PEC da bandidagem, para poder livrar deputado de crimes e etc. Não tem sentido. Votar contra os 6x1, porque não sabe o que é o trabalho. Enfim, nós precisamos ter muita responsabilidade e principalmente, viu, Euler? Eu digo assim, ultimamente, essa eleição de agora é um divisor de águas. Eu digo sempre que nós estamos em tempos, né, de mentiras universais, sabe, Gerismar? Onde falar a verdade torna-se um ato revolucionário. Hoje, para falar a verdade, porque hoje é só ódio e mentira. A gente fica perdendo tempo. Então, enquanto esse rapaz está fazendo a caminhada, que é um direito que assiste a qualquer cidadão, é para tirar o foco do que ele hoje está infiltrado na questão do banco, com o pessoal da sua religião que está lá, os seus parentes. Ele está tirando o foco que vai bater nele. Então, sabe, isso não vai produzir nada para o país. O que tem que produzir para o país é a gente estar fazendo com que o desemprego caiu, é o menor que existe no país, 5,4. Cadê que a gente noticia isso direto? Né? Então a gente tem que estar noticiando, fazer com que as pessoas trabalhem. E o que é que foi feito para poder dar condição de as pessoas trabalharem? Sabe o que foi?
trabalharem lá nos Estados Unidos como deputado federal, votando as coisas contra o país, para ser taxado aqui. E para ser taxado aqui, isso se acontecesse na Constituição dos Estados Unidos, um cara desse lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o seu país, que é lesa pátria, pena de morte, ou em determinados estados lá, né? Ou então prisão perpétua. E aqui no Brasil, a gente ainda fica vangloriando um cara que está lutando contra o seu país. O professor falou do ICMS, não sei se foi a mudança lá de 2022 que alterou a forma de distribuição, foi essa? Sim. Pronto, essa aí foi importante notar que a decisão foi alterada. Essa decisão aí, ela é importante, que a decisão alterada, distribuída, foi tomada pelo Congresso Nacional. Sim. E sancionada pelo presidente. Porque muitas das vezes, quando o presidente sanciona algo que foi tomado pelo Congresso Nacional, o pessoal diz, não é culpa do presidente, veio lá do Congresso Nacional, não é bem assim? Sim. Aí Dessa o Congresso forma? Nacional fez, aí quem estava lá no Congresso Nacional, que era o presidente? Não, você Não, está falando Bolsonaro, eu estou dizendo Não, foi o justamente, Lira. mas vale salientar que não foi Bolsonaro, Sim. foi o Congresso. Então e ele veja sancionou. bem. Então veja bem, aí querem jogar tudo no colo do Partido dos Trabalhadores no governo, né? Então assim, eu creio que a gente não tem assim, que isso não leva nada, a gente só ficar... Criticar é interessante, agora que faça uma crítica no sentido reflexiva, que dê produtividade para o país. Mas você criticar por criticar é o mesmo de você fazer transfusão de sangue de um cadáver para uma pessoa em estado de enfermo. Não vai dar em nada. Deixa eu vir aqui para Cajazeiras. 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, até 2016, que vocês ainda tinham o Marco Riacho do Meio, que foi até vice de Zé Aldemir. Todo esse tempo vocês tinham representatividade na Câmara. Foi com Campos em 92, depois em 96 Severino, depois Severino seguindo, depois Delzinho, depois Marco. O que o PT não tem mais representatividade na Câmara de Cajazeiras? Vou completar a pergunta de Jarismar, porque não vai dar mais tempo pergunta, né? Eu já pergunto sobre o poderio do PT. A gente vê, e já fez até comentários, ouvindo de Jarismar Pereira, que sempre traz aí seus comentários da política e fala... Olha, o PT não tem o poder. O poder quem tem é Lula. Lula sair no PT é praticamente fraco. A gente vê na Paraíba isso. Jarismar citou Cajazeiras, a Paraíba, qual representante que a gente tem nos 223 municípios? Tem um prefeito, se não me engano, Picuí, né? Picuí, um prefeito do PT. Então, da carne. o que leva essa imagem do PT na Paraíba? Jarismar citou Cajazeiras, quando coloca o nome, a gente vê que a votação é bem baixa, diferente da popularidade do presidente Lula. A gente tem que se despir das vaidades, né, e entrar no laço da humildade, no manto da humildade e ter sabedoria para ver que a gente comete equívocos, né? E esse é um deles. A gente, né, às vezes tem os interesses de grupos e isso daí não é interesse comum da questão do partido como um todo. O que é que a gente está tentando pensar aqui em Cajazeiras, e já conversei isso até com a Cida, a gente repensar o partido, né? Que o Ricardo tenha seus interesses particulares para poder deputar, tem, mas o Couto tem, o Cartacho tem, a Cida tem. Agora, a partir do momento que a gente precisa fazer o PT como um todo mundo tem que se unir, tá? Primeiro ponto. Depois, assim, em Cajazeiras, a gente realmente não está tendo isso. Primeiro que a gente nem infraestrutura tem. Agora, nessa nossa gestão, a gente está aqui já tentando conseguir uma sala para poder a gente ter pelo menos o espaço para a gente poder conversar e ter fazer filiação e etc. Primeiro ponto. Segundo, ter a infraestrutura. Depois, termos a humildade de ir nas bases, para os bairros. E para os bairros não é só ir lá fazer política pedindo partido, não. A gente tem que fazer onde as pessoas tenham consciência política para poder, mais tarde, ser esses novos filiados do Partido dos Trabalhadores e termos novas lideranças. E se nós fizermos isso daí, Gerismar, nossa estratégia é trazermos pessoas que não foram eleitas, talvez, e aí queiram, né, se vincular ao Partido dos Trabalhadores, que tem essa tendência progressista, e aí com um grupo de 8, 10, que tem a sua média de 500, 600 votos, a gente vai estar com 5.200, 5.300 votos. Com isso daí, o coeficiente é 2 de 300, nós vamos fazer 2 vereadores. Agora, para isso, nós temos que ter apoiamento dessas pessoas que ganharem para deputado federal, para deputado estadual, e isso daí... Essa não seria a campanha, não, se não tivesse saído Rivelino, outros do PT, dessa campanha, não dava para fazer um, não? Já seria. Agora, sim, as pessoas aqui muitas vezes pensam só no seu umbigo. Nós temos que pensar de forma coletiva. Porque é muito fácil você ser lulista e não ser deputado, vereadores aqui, nem prefeito, nem sei o quê. Então é muito cômodo. Ser vereador aqui e não ser lulista também. Aí o que é que acontece? Você é o tipo, né, o petista melancia. É vermelho por dentro e as verdinhas por fora. Não é por aí. A gente tem que ser
concreto com as coisas. E aí, na nossa gestão, nós vamos fazer isso, com toda humildade, vamos buscar pessoas que realmente têm a essência petista, vamos trabalhar em função do PT para melhorar. Eu até já digo aqui em primeira mão, nós tivemos aqui, o Marquinho me ligou, Marquinho, né? Campos, e disse que está se filiando no Partido dos Trabalhadores e está vindo com um grupo para a gente aqui. Então, nós vamos fazer esse tipo de trabalho, não estou obrigando ninguém a vir para o Partido dos Trabalhadores, vou fazer exposição do que é importante para a classe trabalhadora, né, para a cidade e etc. E em função disso daí, quem vier, nós estamos de braços abertos. Uma sede do PT, vai ter Cajazeiras? Sim, já estou fechando aqui, fechando a sede agora. E vamos fazer a inauguração, e você está convidado. O apoio do PT, a gente falou aí em Cida Ramos, mas Cajazeiras, quem tem um posicionamento para o governo do Estado? Para o governo do Estado, nós estamos na mesma linha, né, da Cida Ramos. Nós estamos, assim, trabalhando em função dessa discussão para que, assim como a gente não quer só que nossa ideia seja vangloriada, que seja também contemplado todas as pessoas dos PTs da Paraíba. E em cima disso a gente está trabalhando, e assim que a gente, na verdade, tiver, com certeza a gente vem aqui dizer isso daí em primeira mão. Agora, para senador, nós abertamente já temos, né, que são pessoas progressistas, é o Veneziano e João. Então, chegando ao final, Kim, obrigado pela participação, sua mensagem final. Eu é que agradeço, né? Vocês não sabem a dimensão que é a gente vir aqui poder dialogar e fazer a exposição, né, de uma forma assim, não radical para poder dizer que só a gente tem a razão, não. Pelo contrário, nós estamos abertos para poder vermos onde é que a gente tem equívocos, mas assim, para que a gente não seja tendenciosos nas determinadas situações que existem de governo ou não governo, porque ser tendencioso é a mesma coisa da gente estar mentindo, né? E a gente não pode estar mentindo para a nossa sociedade. Um abraço. Obrigado, Kim, pela participação. Nossa entrevista hoje, presidente do PT aqui, a de Cajazeiras, o Kim Alves. Com essa entrevista, estamos chegando ao final do Boca Quente, parte 2. Convidamos você para amanhã, às 13 horas, em mais um encontro aqui na Superdifusora. Lembrando que 6 da manhã teremos um encontro marcado no Bom Dia Notícias.